todos, eu sou o Vasco Jesus, da Mind Over Data, e hoje tenho o privilégio de vir partilhar convosco algumas das histórias que a Mind Over Data tem vindo a desenvolver por esse mundo fora. Numa altura em que muito se fala de transformação digital e principalmente de que forma é que as organizações podem conseguir usar todos os seus dados internos, enriquecidos com dados externos, e usando a capacitação interna que têm do ponto de vista do negócio e encontrarem os parceiros certos para juntos explorarem essas mesmas oportunidades, são essas pequenas histórias que nós hoje vamos partilhar convosco. A Mind Over Data tem um foco muito especial naquilo que são as áreas do Advanced Analytics e principalmente daquilo que é o Data Science, Machine Learning e AI, mas mais importante do que isso é a forma como estas novas abordagens, que realisticamente não são propriamente novas, isto já vem desde os anos 80, mas que a tecnologia hoje permite usar de uma forma mais eficiente e mais eficaz, como é que estas metodologias e abordagens, quando são alavancadas pelo conhecimento de negócio humano, podem permitir às organizações desenvolver mais as suas competências. E principalmente o como obter melhores resultados, seja aumentando as vendas, melhorando a margem, reduzindo custos, ganhando otimizações processuais. E, de alguma forma, nós temos tido a sorte e o privilégio de trabalharmos em várias indústrias, com vários verticais, em várias geografias, e temos estado a trabalhar nesse sentido, o que nos permite, de alguma forma, aprender, por um lado, com os nossos erros, mas, acima de tudo, aprender com as oportunidades que os nossos clientes confiam em nós para desenvolvermos. Estas experiências são facilmente transferíveis para outros clientes e são algumas dessas histórias que nós hoje vamos partilhar convosco. Por um lado, temos vindo a desenvolver muito no trabalho que vai desde a questão do jogo online, muito retalho, muito aquilo que também é o setor dos seguros e os seus derivados, muito naquilo que é não somente a transformação digital em abstrato, mas aquilo que vai em áreas desde como compreender melhor os contextos, compreender melhor os clientes, compreender melhor as suas opções e o seu comportamento, de que forma é que nós conseguimos observar a realidade de uma forma tão fidedigna quanto possível, como é que nós conseguimos perceber o porquê da realidade ser como é e depois simultaneamente tentar projetar no futuro quais é que são os cenários possíveis daquilo que é um futuro possível face à realidade conhecida hoje. E por último, se nós já conseguimos medir a realidade, se nós já conseguimos compreender o porquê, se já conseguimos estimar o que vai acontecer, com alguma incerteza, obviamente, então o último passo é o que é que eu hoje posso fazer para melhorar um certo impacto expectável no futuro. O nosso histórico passa por todas estas áreas e, de alguma forma, juntamos tudo aquilo que é tecnologia, quer de um ponto de vista mais estrutural, quer de um ponto de vista mais de investigação, e juntamos isso a uma componente de negócio muito forte associado com os nossos clientes e depois começamos a evoluir com eles. A forma como nós interpretamos as grandes oportunidades da transformação digital das organizações tem dois grandes eixos. Um é um eixo mais de como é que nós conseguimos usar a informação e, portanto, os dados e mais num contexto de informação, e o outro mais de insight, mais de descobertas e que novo conhecimento se consegue extrair dos dados, associado também a uma dimensão temporal. O primeiro passo, obviamente, é sempre perceber o que é que aconteceu. Nós estamos a olhar para o passado, nós estamos a olhar para os dados históricos e tentando medi-los de uma forma tão exata e tão realista quanto possível. O passo seguinte acaba sempre também por perceber o que é que aconteceu, quer dizer, porque é que nós não somente conseguimos medir o passado através de reporte, mas como é que nós conseguimos criar algum tipo de alarmística que nos possibilite ser um pouco mais proativos do que aquilo que seríamos com simples reporte. Depois, compreender porque é que as coisas aconteceram como aconteceram. Olhar para o passado e para o presente é importante quando nós queremos compreender, quando nós queremos observá-lo e medi-lo, mas acaba sempre por faltar essa componente de porque é que as coisas aconteceram como aconteceram e como é que eu posso aprender com o passado por forma a tomar melhores decisões no presente e no futuro.
Neste contexto, quando nós olhamos para uma modelação mais preditiva e mais prescritiva, é aqui que o ciclo se completa. E, portanto, esta realidade de conseguir olhar para a organização baseada nos seus dados, de que forma é que nós, conforme o ciclo temporal evolui, como é que nós conseguimos extrair tanta informação e tanto conhecimento quanto possível sobre os dados que a organização já possui e, simultaneamente, tentar estimar o que é mais provável que aconteça, compreendendo o risco e a incerteza que lhe está inerente, mas, simultaneamente, fazer cenários sobre o que é que acontece se eu alterar alguns parâmetros da minha realidade. Materializando, de alguma forma, estas ideias, os exemplos que nós vamos dar parte muito desta sequência que a aleatoriedade não é totalmente pura, quer dizer, as coisas não acontecem por acaso. No mundo real, muitas das consequências são uma função daquilo que é o passado e o contexto das empresas. E, portanto, quando nós conseguimos medir essa realidade da forma tão correta quanto possível, nós podemos tentar estimar o que melhor vai acontecer. Hoje partilharemos duas histórias. Uma delas é com um gigante do retalho australiano e neozelandês. Realisticamente, eles funcionam como uma grande central de compras. Eles agregam praticamente 70 e pouco por cento do mercado australiano e neozelandês. Mas o grande foco da transformação digital deles foi compreender há 5 anos atrás, quando eles tinham essa visão, mas não tinham os dados internamente estruturados, perceber de que forma é que poderiam evoluir para tentar extrair tanta informação quanto possível. Por um lado, o foco era como é que eu consigo compreender melhor os meus clientes, como é que eu consigo compreender melhor os pontos de venda, como é que eu consigo perceber melhor os meus produtos e hierarquias de produto, como é que a elasticidade preço-procura funciona quando nós alteramos o preço de um certo produto e como é que isso tem um impacto em outros produtos da mesma gama. Qual é que é o impacto que cada vez que nós mexemos em algo, numa realidade, quando estimulamos um produto, qual é que é o impacto que isso tem em toda a nossa realidade? Há produtos que vão acompanhar e há produtos que vão ter uma reação totalmente oposta. E, portanto, estas noções de nós conseguirmos olhar para um produto ou até para um cliente, mas em que consigamos perceber quais é que são os efeitos no produto e quais é que são os efeitos de substituição e canibalismo e complementaridade, foi um dos grandes focos no retalho que para eles foi muito importante. Simultaneamente, tudo aquilo que é a elasticidade de preço-procura e, acima de tudo, quando nós olhamos para um mercado tão grande, nós conseguirmos ter benchmarks fidedignos para quaisquer dimensões que sejam relevantes para o negócio. Nós estamos a falar de quase 20 mil EAMs diferentes, em 7 hierarquias, e toda esta informação estruturada com todo o histórico que lhe está associado, não somente para compreender melhor o presente, mas também para tentar perceber o futuro. E uma das coisas que foi fulcral é de que forma é que nós conseguimos fazer um forecast tão preciso, realisticamente, com a menor incerteza possível, para tomar melhores decisões. E se nós conseguimos fazer esse forecast, então a pergunta seguinte é, então e porquê? Porquê é que a estimativa para daqui a 3 meses é como é? Quais é que são os fatores que lhe estão impactantes? Tem a ver com o preço, tem a ver com a entrada de um novo produto no mercado, tem a ver com alterações de gama, tem a ver com condições climatéricas, tem a ver com contextos socioeconómicos ou demográficos e, portanto, de que forma é que nós conseguimos perceber porque é que uma estimativa de forecast daqui a 3 meses é como é. E depois o passo seguinte, que é, se eu hoje alterar alguma coisa, uma hierarquia num produto, se eu descontinuar um produto ou se eu introduzir um novo produto no mercado, se eu alterar o preço, se eu fizer uma presença de prateleira somente em 70% dos pontos de venda, o que é que acontece e de forma é que eu posso simular e testar as várias operações sobre o impacto que isso vai ter no meu negócio.
O grande foco da transformação digital deles foi esta realidade, que era, eles são uma central de compras, têm 70% do mercado australiano e neozelandês, são 26 retalhistas diferentes, o que faz com que só a agregação de toda esta informação foi um desafio quase hercúleo, porque não havia... Muitos dos retalhistas não tinham data governance, quanto mais existir uma que fosse universal para os 26 retalhistas. Havia retalhistas que tinham tecnologias diferentes, muito diferentes. Os benchmarks não eram iguais e semelhantes, e mesmo aqueles que no nome eram iguais, as fórmulas de cálculo eram diferentes. Para além de que havia muitos contextos nos quais as fórmulas de cálculo supostamente eram as mesmas, mas os resultados também eram diferentes. E, portanto, toda esta realidade de agregar toda a informação permitiu não somente ter um produto poderosíssimo em 3 plataformas que são estruturadas para satisfazer a associação, satisfazer cada um dos retalhistas e depois satisfazer cada um dos fabricantes, Samsung, LG, Panasonic, Electrolux e afins, de ter informação fidedigna e estruturada. E depois desse passo feito, a grande visão da transformação digital foi toda a informação que deriva de ter uma sólida base dos dados para conseguir criar todos os produtos e serviços baseados em dados para responderem às solicitações presentes e futuras. Quando nós estamos a olhar para produtos, e de uma forma, para um contexto particular do retalho, ou quando estamos a olhar para a fraude, para a prática e desperdício nos seguros, ou quando estamos a olhar para o comportamento dos consumidores a nível do jogo ou da propensão à compra, há um foco muito importante de nós também conseguirmos olhar para o consumidor ou para o colaborador. Algumas indústrias que têm milhares de colaboradores, o seu foco é muito semelhante em relação ao churn, ou seja, não é somente a questão de os clientes terem um certo risco de abandono dos seus serviços, mas simultaneamente qual é que é o custo de oportunidade e qual é que é o custo de substituição de um colaborador quando ele abandona a empresa. Nós desenvolvemos um projeto muito grande durante vários anos com uma grande empresa que o seu principal foco era exatamente este, que é como é que se consegue compreender os contextos, as realidades socioeconómicas e demográficas, os impactos na economia, como é que se consegue compreender o desempenho da função, ou a realidade da empresa, ou a realidade do chefe de equipa, ou dos colegas, dos colaboradores, da forma como se mede o desempenho e se permeia o desempenho, como é que todas estas características acabam por influenciar o risco de um colaborador abandonar o serviço. E neste contexto, nós estarmos a olhar para o colaborador ou estarmos a olhar para o cliente é muito semelhante. E isto porque no colaborador acabamos por ter uma grande vantagem, que é termos mais dados do que em relação ao cliente. E, portanto, este é um exemplo de vários trabalhos que nós realizamos, nos quais aquilo que nós estamos a ver cada uma daquelas linhas são colaboradores diferentes. E nós estamos a medir qual é que é o risco dos colaboradores individualmente abandonarem a empresa nos próximos 60 dias. E este risco realmente está incrementado, e portanto nós temos os nossos colaboradores de uma forma ordenada, mas não somente a questão de conseguir medir o risco contextual numa equipa, num setor, numa divisão, numa geração de entrada, é também esta questão de estarmos a olhar para um indivíduo em particular. E nós sabermos que exatamente aquele indivíduo tem um certo risco associado de abandonar a empresa. E isto é importante quando nós estamos a ordená-los, mas simultaneamente conseguir compreender o porquê. Isto permite às organizações tomarem uma decisão, que é nós enquanto organização, queremos ou não reduzir o risco de saída daquele colaborador e se queremos aumentar a sua longevidade potencial. Esta capacidade de podermos olhar para um indivíduo em particular e percebermos não somente o seu risco, mas percebermos também quais é que são os fatores que têm impacto nesse risco e vermos que o colaborador A ou o colaborador B, ou o cliente A e o cliente B, têm não somente riscos diferentes de abandono, mas que nós conseguimos compreender essas variáveis, essas dimensões, esses fatores que contribuem para esse risco, e nós estamos a ver que há fatores que contribuem negativamente e que fatores que contribuem positivamente, que ajudam a mitigar esse risco individual de abandono.
E neste sentido, nós conseguimos ver que as variáveis nem todas são as mesmas. Exatamente a mesma variável da longevidade, para um colaborador pode ser um fator fortemente mitigador, para o outro pode ser um fator fortemente de agravamento do risco. E esta capacidade não somente de olhar para variáveis transversais para toda a organização, não é somente dizer que jovens mulheres entre os 25 e os 32, com escolaridade superior e sem filhos, não é isto. É algo muito mais rico do que isso, porque nós estamos a olhar para não somente essas dimensões, mas simultaneamente para cada uma das dimensões em particular, para um indivíduo em particular, permitindo tomar medidas mais direcionadas e mais acionáveis e com melhores resultados. Dito tudo isto, nesta era de profunda transição para o digital, onde as organizações conseguiram realizar em menos de um ano aquilo que há um ano atrás achavam que não seria possível fazer em 5 ou 7 anos, esta transformação digital vai prolongar-se e vai acelerar. Porque tudo aquilo que nós temos vivenciado neste último ano, independentemente da dimensão das organizações, tem tudo a ver com transformação digital. E a transformação digital não é somente ter uma loja online, é pensar nos dados de uma forma estratégica, de que forma é que eles podem ajudar a trazer valor, de que forma é que eles enriquecem a organização e a mais-valia que trazem, quer para o seu contexto interno, quer para o contexto externo. Nós estamos a observar uma verdadeira transformação digital e o futuro será muito interessante de observar. Muito obrigado e até breve.